Então, o primeiro ponto é a percepção da magnitude e da extensão da matemática e exatidão da matemática. Segundo, a representação visual dos símbolos matemáticos. Então, é importante que a gente consiga trazer para a criança a representação da quantidade, né? A representação do que é um ano, do que é um carro, do que é 2 carros. Então, a representação visual disso é muito importante. Eu mostrar em fotos, em gravuras, em exercícios, os símbolos numéricos, né? Que são os algarismos arábicos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é necessário que a gente apresente para essa criança a questão dos símbolos visualmente, não só verbalmente, mas visualmente. 3. A representação verbal do número. Então, eu preciso que a criança entenda a magnitude e a exatidão da matemática. Eu preciso que ela veja o número. Eu preciso que ela também ouça o som do número, o nome do número. Então, eu preciso falar para ela, quando ela está passando, de uma caixinha para outra, eu posso contar, eu devo contar. Então, ela está passando aqui, 1, 2, 3. Então, é o exercício verbal. Então, é necessário que a criança também tenha esse contato, tenha essa forma de trabalho. A gente tenha essa prática no nosso trabalho de mostrar à criança verbalmente, apresentar verbalmente os números. Portanto, áreas cerebrais diferentes são ativadas para a decodificação dos números arábicos ou dos números apresentados de forma verbal. Então, é importante que a gente entenda que esse sistema de aprendizado da matemática, ele não acontece, nós vimos na aula passada isso, ele não acontece em um campo cerebral, ele acontece em várias áreas. Isso tem que ser harmônico para que ele aconteça com qualidade. E aí entra a importância dos nossos jogos estruturados. Quando a gente trabalha com jogo estruturado, a gente consegue trazer para a criança a magnitude dos números, a gente consegue trazer para a criança a representação visual dos números e a gente também consegue trazer para a criança a verbalização do número. Então, quando a gente pensa no material estruturado, a gente tem que pensar nessas 3 hipóteses aí de aprendizado da matemática, tá bom? E sempre lembrando que todo aprendizado, gente, ele nunca acontece num momento só. Ele tem um conjunto aí de estímulos necessários que acontecem ao mesmo tempo, tá bom? Então, baseado no estudo de Piaget e Camus, eles abordam 3 tipos de conhecimentos necessários para o aprendizado da matemática. O primeiro conhecimento é o conhecimento físico. É importante que a criança tenha noção do objeto. É importante que a criança ela tenha consciência do tamanho, da cor, do peso, da espessura e da forma do objeto. Dentro desse conhecimento, a gente pode aplicar esse conhecimento, intervir sobre esse conhecimento com o nosso famoso blocos lógicos, que são aqueles que é um material montessoriano, né? Coloridinho, tem verde, azul, amarelo e vermelho, as cores pedagógicas. E que a gente dá para trabalhar, é um material muito trabalhado aí na primeira fase da criança, na creche, no primeiro ano ainda, a noção, ou na sala de recursos, a noção aqui desse conhecimento físico do objeto. Então, que é o tamanho dele, nós temos aqui vários tamanhos, várias espessuras, então é o triângulo e cor, né? E peso, que difere. Então, aqui tem o triângulo azul, grosso, grande. Tem o triângulo grosso, vermelho. Pode ter o triângulo amarelo,
fino. Então, é o primeiro conhecimento aí para a gente poder trabalhar, começar a trabalhar os conhecimentos matemáticos. O segundo conhecimento é o conhecimento lógico-matemático. É o desenvolvido quando a criança faz comparações, estabelecendo semelhanças e diferenças ao relacionar dois objetos. Então, quando eu tenho, que objeto é esse daqui? Ah, é um triângulo azul grosso. E o que é esse aqui? Que objeto é esse daqui? É um quadrado vermelho grosso. Então, quando a criança começa a perceber quais são as semelhanças e as diferenças desses dois objetos aqui, ela está adquirindo o conhecimento lógico-matemático também, tá? Então, quais são as diferenças? Esse aqui é um triângulo azul, esse aqui é um quadrado vermelho. E qual é a semelhança deles dois? Eles têm semelhanças? Tem. A espessura deles. Todos dois têm a mesma espessura. Então, essa é a igualdade deles. Então, é importante que a criança, ela tenha esse conhecimento, ela adquira esse conhecimento de comparação, de comparar objetos. O terceiro conhecimento é o conhecimento social. Na verdade, o conhecimento social é aquele que vai dar condição para a criança conhecer a parte física do objeto e para comparar, que é a intervenção. Porque aqui a gente está baseando aqui na teoria de Piaget e de Camus, né? Camus está baseado em estudos de Piaget. Mas quando a gente fala em social, eu gosto muito de usar a teoria de Vygotsky, que é a teoria da zona proximal. Então, quando você tem um indivíduo com intenção de ensinar e o outro precisa aprender, né? Então, eu estou mediando essa evolução aí de conhecimento dessa criança, eu estou dando a essa criança um conhecimento social. Então, geralmente, são os maiores, né, as pessoas adultas que passam conhecimento para as crianças. Isso aí socialmente, culturalmente, isso aí, né, é uma prática. Então, quem vai dizer a função da cadeira é o social, é a parte social, é o conhecimento social, é a cultura, né? Quem vai dizer que isso aqui é azul é a sociedade. Por que isso aqui chama quadrado? Porque me ensinaram que isso aqui era quadrado. E alguém ensinou para minha mãe, alguém ensinou para a mãe da minha mãe e assim por diante. Quem denominou que isso aqui é vermelho? Foi um processo social, foi um processo cultural. Então, o conhecimento cultural é que dá a possibilidade do indivíduo nomear, do indivíduo comparar, do indivíduo associar funções a um objeto. Então, esse conhecimento é um conhecimento muito importante, porque no momento que eu vou pedir para o indivíduo avaliar essa peça aqui, esse objeto aqui, ele tem que ter todo esse conhecimento social. Ele tem que saber que isso aqui é amarelo, que isso aqui é fino, que isso aqui é um círculo. Então, é importante que a gente traga para a criança todas essas informações. Quem é professor, quem é terapeuta, quem é mãe, sabe fazer isso muito bem. A gente faz isso dentro do nosso dia a dia. Ah, pega seu sapato. O que é sapato? Sapato é aquele objeto que você coloca o pé dentro para você não pisar com o pé no chão. Calça o seu chinelo, coloca a sua blusa, põe a sua calça. Então, são conhecimentos sociais que a gente dar nome a objetos e dar funções a esse objeto. Então, o conhecimento social, é construído na interação com outras pessoas. Fazer comparações e definir características de um objeto. Então, é importante que a gente entenda aqui que o conhecimento lógico é a capacidade cognitiva de eu fazer essa comparação. Agora, eu dizer
o que é igual, o que é diferente, isso é social. A cor, que objeto é e a função desse objeto é um conhecimento social e cultural, tá? E que ele é intermediado por um indivíduo da sociedade que tenha mais experiência do que aquele que está aprendendo. Então, esses três conhecimentos são importantes no ensino da matemática. Lembrando, gente, que essas duas aulas iniciais, a primeira e a segunda, são teóricas, né? São para que a gente aprenda aí alguns conceitos básicos de como a gente vai ensinar a matemática para os nossos aprendentes. Vamos fazer assim que a gente consegue abranger todo mundo, tá? Filho, cliente, aluno, sobrinho. Então, são os nossos aprendentes. A gente também tem que considerar esses 3 pontos aqui que eu achei importante trazer para vocês. Conceitos de base das competências matemáticas, como o conceito de números, devem ser generalizados. O que é generalização? A gente hoje tem ouvido muito, em muitos artigos eu tenho lido essa expressão generalização de um comportamento, generalização de um fato, utilização que um ensinamento, um conteúdo, ele tem que ser generalizado, ele tem que passar, né? Eu tenho lido muito esse termo. O que é esse termo? Generalização é um conceito que fala o seguinte, que o que eu ensino no meu consultório, no meu ambiente, né, de consultório, ele tem que ser replicado pelo aprendente em outros ambientes também. Não adianta o meu paciente, o meu aluno, ou meu filho só ter só praticar aquela função, aquele conhecimento junto comigo. Não pode. Eu tenho que generalizar. Eu tenho que dar condição para o aprendente executar aquelas funções e aqueles conceitos aonde eles estiverem. Então, vamos lá. Eu trabalho dinheirinho com a criança. Comigo ele aprende muito bem. Ele faz tal. Mas chega no mercado, a mãe dá um dinheirinho para ele e ele não consegue manipular aí a questão do dinheiro. Então, não houve aprendizado, né? Eu não estou fazendo com que meu aluno generalize aquele conhecimento. Ele só usa na brincadeira comigo, só no joguinho. Um comportamento que a criança tem com a mãe, ela não tem na escola. O que ela tem na escola, não tem lá na terapia. Não, eu tenho que generalizar. Eu tenho que fazer com que meu aluno, ou aprendente, ele replique aquele comportamento, aquele aprendizado em várias situações e ambientes diferentes. Desenvolver uma matemática funcional, presente em todas as situações do cotidiano. Não adianta meu aluno só contar de 1 a 10. Ele precisa saber o que é o número. Ele precisa entender que o número pode estar na casa, na placa do carro, no número do telefone, no número do sapato. Então, eu tenho que dar funcionalidade à matemática. Não é só um conteúdo que a criança vai acabar dali, acabou. Não, eu tenho que dar significado àquilo ali. Presentes em todas as situações do cotidiano. Então, ver hora, trabalhar com o sistema monetário, fazer medidas para poder entender a área, o metro quadrado de uma casa, fazer medições, vamos dizer, para botar um piso, para botar um azulejo na parede. Eu lembro que eu trabalhei com um rapaz, né? Fui professora de um rapaz, eu dava aula de jovens e adultos. Ele era surdo e ele era ajudante de pedreiro. Então, quando ele começou a aprender matemática, ele começou a
a ter mais funções no trabalho dele. Ele começou a medir, ele começou a calcular algumas coisas, ele já contava o número de carrinhos de areia, ele já contava o número de baldes de cimento. Então, o que aconteceu? Trouxe o que para a vida dele? Funcionalidade. Ele, a partir do conhecimento da matemática, ele conseguiu evoluir na vida dele. Então, isso é importante. Eu trabalhei num outro projeto, num projeto social muito interessante, que era de qualificação profissional. Não era ligado à educação especial, não. Era de vulnerabilidade social e tinha um projeto profissionalizante. E aí, o que aconteceu? Tinha um curso que era o curso de cabeleireiro. E as meninas, assim, fazia cada cabelo maravilhoso e tal. E lá na altura lá do projeto, nós conseguimos uma parceria com um grande salão de belezas da Zona Sul aqui do Rio. Então, era uma coisa muito chique. Então, nós tivemos que treinar as meninas, né? A gente treinou, assim, socialmente as meninas. Nós preparamos, assim, visualmente. A gente falou, não, então vai ter que todo mundo bonito. E a gente foi, né? Aquela coisa toda. E elas tinham uniforme. Então, foi uma inserção muito bonita. Só que nós tivemos um problema seríssimo. Elas realmente aprenderam a parte profissional de corte de cabelo, de pintura, essas coisas todas, né? Penteado, essas coisas todas. Só que houve um momento lá que elas tinham que trabalhar com manipulação da tinta. E aí o que aconteceu? Elas não sabiam. Muitas não, algumas meninas eram analfabetas, né? Então o que aconteceu? Elas não podiam ficar no cargo porque elas não tinham prática matemática, elas não sabiam matemática, elas não sabiam medir, elas não tinham essa coisa de proporção, a questão de ml, tinha uma prática lá, era pó, né? E elas tinham que transformar o pó em líquido, então elas tinham 2 tipos de medidas diferentes, grama e ml, e elas não sabiam fazer essa transposição. Então, a matemática ela tem que ter função. A gente tem que ensinar o indivíduo e tem que ter funcionalidade. Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos novamente essas meninas e fomos ensinar matemática para elas poderem continuar no emprego. Então, é importante que a gente tenha essa consciência de desenvolver a matemática funcional com essa criança. Então, se ele é uma criança com limitações, né, intelectuais, vamos dar a ele uma função, vamos ensinar a ele, treinar a ele, fazer algumas coisas. Já veio mais uma história aqui, mas depois eu conto para vocês. Foi um menino que também deficiência intelectual e que não tinha emprego. E isso foi lá no Tocantins. E aí, nós ensinamos a ele a medir, a pesar coisas, né? E conseguimos emprego no sacolão. Então, qual era a função dele? As pessoas escolhiam as coisas, ele pesava e marcava o peso que tinha no legume, na verdura, né? Então, nós ensinamos a matemática funcional para ele fazer aquela tarefa ali. Então, é importantíssimo a gente ter essa consciência do ensino da matemática funcional. O treino das funções executivas, tais como, a gente já viu as funções executivas, então é importante que a gente treine essas funções executivas para que a gente tenha um bom resultado também na matemática. Memória de trabalho, planejamento, atenção, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, resolução de problemas, né? E mudança de planos, dentre outras que a gente viu lá já na primeira aula. Então, esses 3 pontos são fundamentais também a gente ter a consciência do ensino da matemática.